Vamos voltar aqui para a nossa aula. Mais uma aí questão de prova da FCC TRT 24 2017. Uma questão sobre atos administrativos. O prefeito de determinado município concedeu licença por motivo de doença em pessoa da família a servidor público municipal já falecido. Nesse caso, o ato administrativo citado apresenta vício de... Pessoal, olha só, o servidor público que foi beneficiado pela licença, ele já havia falecido. Então, este é um ato impossível, né? Como é que você vai conceder uma licença a alguém que já faleceu? Não tem como uma pessoa falecida gozar uma licença. Então, um ato impossível. Na verdade, é um ato com um objeto impossível. Tá? O objeto deste ato é impossível. O objeto seria o quê? A concessão de licença a um determinado servidor. Só que se esse servidor está falecido, esse objeto é impossível. Tá? E quando um ato ele possui um objeto impossível, ele é um ato com vício de objeto. Tá? Gabarito aqui, a alternativa A. Ah, professor, por que não é vício de motivo? Ah, porque vício de motivo é o quê? Fundamento de fato. Poderia até ser considerado aqui vício de motivo, tá? Mas aqui ele está mais para vício de objeto. Porque quando a gente estuda lá vício de objeto, uma das modalidades de vício de objeto é o quê? É objeto impossível. E aí um dos exemplos clássicos que todo mundo dá nos PDFs, nos livros, é esse aqui, né? Uma licença a alguém falecido. Então é vício de objeto. Podia ser vício de motivo também, mas vício de motivo é o quê? Não seria bem um caso, porque vício de motivo é quando o motivo alegado para a prática daquele ato é um motivo ilegal, ou inexistente, ou ilegítimo, né? Imagina lá, tá concedendo a licença ao João. Beleza, tá certo, tá concedendo licença ao João, só que o João tá falecido, mas não tem nada ilegal, ilegítimo, né? Então não é vício de motivo. Não é vício de forma, por quê? Porque vício de forma é o quê? Como que concede uma licença? É através de uma portaria. Né? Aí se ao invés da portaria foi editada uma resolução, ou um ofício, aí isso que seria um vício de forma. Não é o caso aqui. O caso é que a licença foi concedida a um servidor falecido. Não é vício de sujeito, porque vício de sujeito tem a ver com o elemento competência. Tá? Então, sujeito é sinônimo de competência, quando você trata aqui de elementos dos atos administrativos. E seria vício de sujeito ou vício de competência o quê? Se quem concedeu aquela licença não tivesse competência para conceder licenças. Tá? Um agente ele praticou um ato fora das suas competências. Aí isso sim seria um vício de sujeito ou vício de competência. Então não é o caso e também não seria caso de vício de finalidade, porque vício de finalidade é caso o ato ele fosse praticado para atender algum fim pessoal, por exemplo, um ato praticado de forma contrária ao interesse público, não é isso que está tratando aqui na questão, beleza? Então aqui realmente é vício de objeto, aqui no caso o vício está caracterizado porque se trata de um objeto impossível. É impossível alguém que já está falecido gozar de uma licença, beleza? Prosseguindo, mais uma questão também aí de 2017, TRT 24. Pessoal, essa aqui também é uma questão clássica da FCC, tá? Esse tipo de questão, eu já vi várias questões da FCC com este formato aqui, tá? Qual que é o formato? Ela traz aqui duas infrações disciplinares que foram cometidas por um servidor, beleza? E aí, aí você tem que saber duas coisas a respeito dessas infrações. Qual sanção disciplinar seria aplicável naquele caso? E a segunda coisa é qual o prazo de prescrição aplicável àquela sanção. Então, se você errou a primeira, você vai errar a segunda, tá? Porque o prazo de prescrição ele tem a ver com a sanção. Então, primeiro você tem que saber a sanção, aí você identificou a sanção correta, né, a penalidade correta, se é a advertência, se é a suspensão ou se é a demissão. E aí, uma vez identificando corretamente essa penalidade, aí sim que você vai para a sanção aplicável àquele caso, beleza? Então, vamos lá. Cláudia e Joana são servidoras públicas federais, tendo praticado faltas disciplinares no exercício de suas atribuições. Cláudia faltou ao serviço sem causa justificada por 60 dias
interpoladamente durante o período de 12 meses. Olha só, então se você for lá na Lei 812, você vai saber que quando o servidor ele falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias interpoladamente durante 12 meses, ele está praticando aqui o que nós chamamos de inassiduidade habitual. Beleza? Então, ele faltou aqui durante 12 meses por 60 dias. Esses 60 dias não precisam ser consecutivos, podem ser interpolados, beleza? E a inassiduidade habitual, segundo a Lei 812, ela é punida com demissão, beleza? Então tá bom, aí você identificou a infração que a Cláudia cometeu, identificou a sanção aplicável a essa falta, inassiduidade habitual. Aí vamos para a Joana. Joana, que é uma servidora de histórico exemplar, vez que nunca sofreu nenhuma penalidade administrativa, opôs resistência injustificada à execução de determinado serviço. Tá? O chefe mandou ela fazer alguma coisa, ela não quis. De forma injustificada, ela resistiu a executar aquele serviço. Beleza? E aí, quando ela faz isso, nós temos que lá na Lei 812 diz que a resistência injustificada à execução de determinado serviço é uma infração punível com a advertência. Beleza? E poderia ser suspensão se fosse uma reincidência. Tá? Só que no caso, olha só, a FCC teve o cuidado de dizer que a Joana ela nunca sofreu outra penalidade administrativa. Então não é reincidência. Tá? É uma falta primária que é punível aqui no caso com a advertência. Beleza? Prosseguindo, cumpre salientar que ambas as servidoras ainda não foram processadas administrativamente, embora a administração já tenha conhecimento dos fatos praticados. Então está correndo a prescrição, porque a administração ela não iniciou, né, o processo administrativo disciplinar. Nos termos da Lei 812, as ações disciplinares relativas às infrações praticadas pelas servidoras prescreverão em... Olha só, então olha o que a questão quer que você julgue. Ela quer que você saiba o prazo de prescrição que a administração tem que observar para punir essas servidoras. E o prazo de prescrição, ele varia conforme a natureza da penalidade. Então é isso que eu disse. Você tem que avaliar aqui a conduta, saber qual penalidade vai ser aplicada para daí chegar no prazo de prescrição, tá? E aí, ó, aqui nós temos, eu trouxe aqui a Lei 812, lá no artigo 142, que trata dos prazos de prescrição. Então, a pena de demissão, ela prescreve em 5 anos, já a advertência, ela prescreve em 180 dias, beleza? Que são os prazos aqui, então, da nossa questão, né? A Cláudia vai ser punida com demissão e a Joana com advertência. Então, a demissão, prazo de prescrição 5 anos e a advertência, prazo de prescrição 180 dias. Por isso aqui o gabarito é a alternativa C, tá? E o detalhe aqui, pessoal, é que esse prazo de prescrição, ele é contado a partir da data em que os fatos se tornaram conhecidos pela administração. Isso aqui é importante saber também, olha. A prescrição não é contada a partir da prática da infração pelo servidor, não. É a partir do momento em que a administração, ela tomou conhecimento daquela infração que foi praticada pelo servidor. Tá bom? Beleza? Então, gabarito aqui, a alternativa C. Tá? Então, nesse assunto, tá, de sanções, aqui não tem muito o que entender, tá, pessoal? Aqui é quase uma decoreba mesmo. Eu acho importante que vocês, pelo menos, estudem com atenção essa parte, que eu já vi várias questões da FCC que cobram isso. Questões desse estilo aqui. Tá? Que a FCC descreve lá uma conduta, aí depois pergunta o prazo de prescrição para punir aquela conduta. Então, você tem que saber, primeiro, qual sanção é aplicável, e depois saber qual o prazo de prescrição relacionado com aquela sanção. Tá? E para você saber qual sanção é aplicável a cada conduta, aí não tem como, tá? Você tem que praticamente decorar mesmo aí, tá? Lá no PDF, eu coloco essas sanções de uma forma um pouco mais esquematizada, um pouco mais didática,
para facilitar este estudo, tá? Mas eu acho bem importante que vocês estudem essa parte com atenção, tá? Para saber se a banca colocar lá na questão uma determinada conduta, uma determinada infração, você tem que saber qual sanção seria aplicável para aquela infração, beleza? O prazo de prescrição já é mais tranquilo, tá? Porque são apenas 3 prazos, né? 5 anos para demissão, 2 anos para suspensão e 180 dias para advertência, tá? Isso é tranquilo de decorar. O mais pesado aqui seria realmente saber qual sanção é aplicável a cada infração disciplinar, tá? Enfim, gabarito aqui, alternativa C. Próxima questão, mais uma questão aí sobre processo administrativo federal, Lei 9784 de 1999. Vamos lá. Lembrando, pessoal, que são todas questões de 2017 da FCC. Considere as seguintes assertivas concernentes à Lei 9784 de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Vamos lá. Outra daqueles tipos, né? Da FCC, ela traz ali algumas alternativas, no caso aqui foram 4, e ela quer que a gente saiba o que está correto. Primeiro, as disposições da Lei 9784 também se aplicam ao Poder Judiciário quando no exercício da função administrativa. Beleza, está correto. Está lá no início da Lei 9784, diz lá que o Poder Judiciário, quando ele exerce a função administrativa, ele tem que observar lá a Lei 9784 nos seus processos. Beleza? Então, o judiciário, olha só, quando ele exerce a função jurisdicional, aí ele tem que observar as leis processuais de cada ramo do direito aí que ele está atuando, né? Então, lá o TST, por exemplo, quando ele está julgando, né, uma causa trabalhista, ele tem que observar lá as leis do processo trabalhista, as leis processuais do trabalho, porque ele está exercendo a função jurisdicional. Agora, quando o mesmo TST está exercendo a sua função administrativa, por exemplo, organizando este concurso público aí para o qual vocês estão estudando, aí isso tudo tem que observar o quê? A Lei 9784. Tá? Então, quando o TST foi organizar esse concurso, ele abriu lá um processo administrativo para fazer a escolha da banca, né? Fazer a licitação, nomear a comissão, aquelas coisas, tudo isso está num processo. E esse processo não é regido lá pela Lei do Processo do Trabalho, né? É regido pela Lei 9784, porque é o TST exercendo a função administrativa. Tá? Isso vale também para o Poder Legislativo. Quando o Poder Legislativo está lá exercendo a sua função típica legislativa, ele tem que editar as leis seguindo as normas do processo legislativo. Estão lá na Constituição, no regimento interno lá da Câmara e do Senado. Tá? Agora, quando o Legislativo está exercendo sua função administrativa, o Legislativo Federal, no caso, ele vai observar a Lei 9784. Tá? Então, a primeira aqui está correta. Segunda, a Lei 9784 de 1999 traz o conceito de entidade, definindo-a como a unidade de atuação que pode ou não ter personalidade jurídica. Errado isso aqui, né, pessoal? De fato, a Lei 9784, ela traz o conceito de entidade, lá nos primeiros artigos da lei. Só que entidade, daqui a gente já pode trazer esse conceito até lá da aula sobre organização da administração pública, a gente aprende que entidade é uma unidade de atuação que necessariamente possui personalidade jurídica, tá? Então, a entidade, ela sempre possui uma personalidade jurídica. Quem não possui a personalidade jurídica é o órgão, beleza? Então, a segunda aqui está errada. Terceira, o administrado poderá optar por não prestar informações que lhe são solicitadas, tratando-se tal postura de um dos direitos expressamente previsto na Lei 9784. Isso aqui está errado. Na verdade, isso é um dever do administrado, que está lá na Lei 9784, dele prestar todas as informações que lhe são solicitadas no âmbito de um processo administrativo. Tá? Então, não é um direito ele deixar de prestar, e sim, ao contrário, é um dever ele prestar essas informações quando lhe forem solicitadas. Então, 3 errada. 4, um dos critérios a serem observados nos processos administrativos regidos
pela Lei 9784 é a indicação dos pressupostos fáticos que tenham determinado a decisão, não se exigindo a indicação de pressupostos de direito, justamente pela informalidade e objetividade que vigora em tais processos administrativos. Não, está errado. A Lei 9784, quando ela trata lá da motivação dos atos administrativos, ela exige que sejam indicados tanto os pressupostos fáticos quanto os pressupostos de direito para a prática de um ato administrativo. Então, a alternativa aqui está falsa. O que é só para a gente relembrar, né? O que é um pressuposto de fato e um pressuposto de direito, né? Imagine aí que a administração ela abriu um processo administrativo para conceder a licença maternidade a uma servidora. Então, a servidora ela foi lá, apresentou um requerimento para o seu superior hierárquico, requerendo o quê? Concessão da licença maternidade, beleza? Aí a autoridade ela vai analisar aquele requerimento, aí ela vai e concede aquela licença que foi pleiteada pela servidora. Ao conceder essa licença, a autoridade vai apresentar os pressupostos de fato, os pressupostos fáticos que motivaram a concessão daquela licença. Qual é o pressuposto de fato aí no caso? É o nascimento, é aquilo que aconteceu na vida real que levou a autoridade a conceder aquela licença. O que aconteceu na vida real? Nasceu lá o filho da servidora, né? Aí tem lá a certidão de nascimento, e isso é o pressuposto de fato, né? Comprovando que aquilo que está previsto lá na lei de uma forma abstrata, né? Lá na lei está previsto de forma abstrata. Quando uma servidora tiver um filho, ela tem direito à licença gestante. Isso está previsto de forma abstrata, né? Quando uma servidora qualquer. Só que aquilo aconteceu no mundo real, de maneira concreta. A servidora fulana teve filho, ela está aqui a certidão do filho. Opa, de fato aconteceu isso. Pressuposto de fato, né? Certidão de nascimento. Isso tem que estar lá na motivação do ato. E também a lei exige, além do pressuposto de fato, o pressuposto de direito. O que é o pressuposto de direito? É a legislação, é a norma legal que diz que quando aquele fato acontecer na vida real, aquilo dá direito à servidora àquela licença, né? Ou seja, quando aquele fato acontecer na vida real, a administração ela pode ou deve praticar aquele ato. Beleza? Ou seja, o pressuposto de direito, neste caso, seria lá o artigo da 812, que diz que quando a servidora gestante tem filho, né, ela tem direito à licença maternidade. Tá? Então, tanto o pressuposto de fato como de direito tem que estar na motivação do ato. Beleza? Então, aqui das 4 alternativas, apenas a primeira está correta. Gabarito aqui, a alternativa é. Beleza? Prosseguindo. Mais uma questão. TRT 24/2017. Onofre auditou, mais uma questão sobre 8429, tá, pessoal? A FCC adora improbidade administrativa. Para mim é uma boa oportunidade para você ganhar uns pontinhos aí, tá? Porque improbidade administrativa não é um assunto complicado, não é uma lei muito extensa, então aquele assunto tem que estar na ponta da língua, porque é questão praticamente certa aí na sua prova, tá? Vamos lá. Onofre, que é um auditor fiscal da Receita Federal, ele recebeu vantagem econômica para tolerar a prática de contrabando, razão pela qual foi processado por improbidade administrativa. Nos termos da Lei 8429 de 92, a conduta de Onofre insere-se expressamente na modalidade de ato de improbidade administrativa. Pessoal, sempre que fala aqui que alguém recebeu alguma vantagem econômica, isso é um ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, né? Afinal de contas, a pessoa que recebeu uma vantagem econômica, recebeu uma propina, por exemplo, em razão das suas atribuições públicas. Então, ela teve um enriquecimento ilícito às custas da sua condição de agente público. Então, ela praticou um ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, tá? Então, sempre que aparecer essa expressão aqui, vantagem econômica, aí vocês liguem aí, tá, com um ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. E para caracterizar esse ato, pessoal, não necessariamente precisa haver um prejuízo ao erário. Beleza? Olha só, repetindo. Para que se caracterize um ato de improbidade que importe enriquecimento ilícito,
não necessariamente precisa ter um prejuízo ao erário. Basta o quê? Que o agente público ele obtenha qualquer vantagem econômica para si ou para outrem em decorrência do seu cargo público. Por exemplo, imagine lá que um servidor público ele tenha conhecimento de alguma decisão estratégica ali do seu órgão e alguém de fora tem interesse naquele conhecimento e paga ao servidor uma consultoria, né, para que o servidor revele aquelas informações a essa pessoa. Opa, e o servidor, olha só, não teve um prejuízo ao erário, porque não teve nenhum desembolso da administração, mas o servidor, ele sim enriqueceu ilicitamente às custas da sua condição de agente público, beleza? Então, ele praticou um ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, beleza? Então, aqui no caso, o gabarito da questão é a alternativa D, olha só. O Onofre, né, ele praticou um ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, sendo necessário, dentre outros elementos, a conduta dolosa para a configuração do ato ímprobo. Tá? Outra coisa que a FCC adora é isso, né? Se o ato de improbidade para ser caracterizado precisa ou não de dolo. Ou ele é só dolo ou culpa. Aí, novamente, né? O único ato de improbidade que pode ser caracterizado tanto por dolo como por culpa, é qual ato? É o ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Todas as demais modalidades, elas apenas se caracterizam com dolo e não com culpa, beleza? Então, aqui no caso, a conduta dolosa é necessária para que o Onofre ele seja punido por improbidade administrativa, ou seja, tem que ficar provado lá na ação judicial que o Onofre ele teve a intenção de obter essa vantagem econômica, beleza? Então, o gabarito aqui é a alternativa D, e olha só, a E está errada por quê? Porque diz aqui, ó, que para a caracterização do enriquecimento ilícito é necessária apenas uma conduta meramente culposa. Não, não basta que o agente tenha agido com culpa. Culpa é o quê? Quando ele não tem a intenção. Ele age com imprudência, com imperícia, com negligência, mas ele não tem a intenção. Isso é culpa. Isso não basta, tá? Para caracterizar o enriquecimento ilícito. Para caracterizar o ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, tem que ficar caracterizado o quê? Tem que ficar provado o quê? Que houve dolo do agente, intenção. Tá? Então, o gabarito aqui é a alternativa D. Aí é que eu trouxe a literalidade aqui do artigo 9º da lei para mostrar para vocês que essa conduta, né, olha só, de tolerar a prática de contrabando, ela de fato caracteriza um ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Está aqui ó, no artigo 9º, inciso 5. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de laticínio, narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita ou aceitar a promessa de tal vantagem, beleza? Então, ó, tá vendo aqui, não tem prejuízo ao erário. Se o agente público, imagina lá um auditor da Receita, tá lá na fronteira, ele recebe lá uma propina para deixar passar ali aquele contrabando. Não teve nenhum prejuízo ao erário direto aí, mas ele se enriqueceu ilicitamente, beleza? Então, gabarito aqui, alternativa D. Prosseguindo. Mais uma questão, FCC TRT 24, também de 2017. Vamos lá. Fábio, que é um servidor público federal e chefe de determinada repartição, concedeu licença a seu subordinado Gilmar, pelo período de 1 mês, para tratar de interesses particulares. No último dia da licença em curso, o Fábio, que é o chefe, né, que concedeu a licença, ele decidiu revogar essa licença por razões de conveniência e oportunidade. A propósito dos fatos, é correto afirmar que a revogação... Olha só, mais uma questão aqui em que a FCC ela cobrou aquela limitação, aquelas limitações à revogação. Aquelas situações em que um ato administrativo ele não pode ser revogado. Olha só, então aqui vocês têm que interpretar essa questão e compreender que nós estamos diante de um ato administrativo que já exauriu os seus efeitos. Por quê? Porque o Gilmar, ele teve a licença ali de 1 mês e ele gozou essa licença durante 1 mês. Então, acabou a licença.
os efeitos daquele ato que concedeu a licença ao Gilmar, eles já se exauriram. Afinal de contas, o Gilmar ele já gozou toda a licença. Então, como se trata de um ato que já exauriu os seus efeitos, não é possível que o Fábio revogue aquela licença que ele deu ao Gilmar. Afinal, o Gilmar já gozou toda a licença. A licença, então, ela se transformou em um ato com efeitos exauridos. É um ato que não pode ser revogado. Beleza, pessoal? Então, aqui no caso, essa revogação, ela não é possível, pois o ato já exauriu os seus efeitos, gabarito alternativa A. Tá? Então, depois dá uma revisada aí no PDF, nessas hipóteses em que não é possível haver a revogação de atos administrativos. Já vimos aqui, TRT 24, caíram 2 questões, pelo menos, aí sobre este tema. Já vimos aí algumas espécies de atos, né? Atos vinculados, que não podem ser revogados, atos enunciativos não podem ser revogados, né? Como pareceres, atestados, certidões. Atos ilegais, né, que apresentam algum vício de legalidade, também não podem ser revogados. Eles têm que ser anulados ou convalidados. E agora aqui nós vemos mais um ato, que são os atos que exauriram já os seus efeitos, como no caso aqui dessa licença, que já foi totalmente gozada, exauriu ali os seus efeitos, então não tem como alguém revogar essa licença. Beleza? Vamos lá. Aí você pode me perguntar, mas se não tivesse exaurido os seus efeitos, né? No caso aqui, foi a licença de 1 mês, e lá no 15 dias a autoridade quisesse revogar essa licença. Aí, neste caso aqui, poderia, tá? Porque a Lei 812 diz que esse tipo de licença, né, para tratar de interesses particulares, ela pode ser revogada a qualquer tempo pela administração ou pelo próprio interessado, né? Ela pode ser interrompida, na verdade, é a palavrinha que a lei diz, né? Essa licença pode ser interrompida a qualquer tempo. Então, desde que não tenha esgotado todo o prazo, né? Então, se for uma licença de 1 mês, chegou ali 15 dias, a autoridade, não, ô Gilmar, volta aqui que eu estou precisando de vocês. Ela poderia fazer isso. Aí, no caso, ela revogaria aquela licença, porque aí é uma opção discricionária que a lei dá essa liberdade à autoridade competente. Mas aí, no caso, a licença de 1 mês, o camarada já gozou 1 mês, então não tem como mais revogar aquela licença. Beleza? Gabarito alternativa A. Mais uma questão, também da FCC, TRT 24, 2017. Adriana, servidora pública federal, deverá ter exercício em outro município em razão de ter sido removida. Nos termos da Lei 812 de 90, o prazo para a Adriana retomar efetivamente o desempenho das atribuições de seu cargo, considerando que não pretende declinar de tal prazo e que não está de licença ou gozando de afastamento, será contado da publicação do ato de, no mínimo, pessoal, aqui uma questão bem tranquila, tá? Bem literal, bem decoreba mesmo, aqui não tem muito para onde correr. Só para contextualizar aqui para vocês, o que aconteceu? A Adriana, ela foi removida para uma outra localidade. Imagine que ela estava trabalhando aqui na Receita Federal em Brasília, e ela foi removida para continuar trabalhando na Receita Federal, só que lá em Foz do Iguaçu. Ela foi removida para ter exercício em outra localidade. Aí a lei, ela impõe, né, estabelece um prazo para que a Adriana ela se apresente e comece a trabalhar lá em Foz do Iguaçu. Aí aqui não tem muito o que a gente explicar, tem que saber o que está previsto lá na lei, aqui no caso no artigo 18, que eu trouxe aqui para vocês, olha só. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias de prazo contados da publicação do ato para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede, beleza? Então ele tem de 10 a 30 dias de prazo para se apresentar e começar a trabalhar lá na nova sede, é justamente o que está dito aqui na alternativa A, por isso ela é o gabarito da nossa questão, beleza? Prosseguindo. Mais uma questão sobre improbidade, tá vendo aí? O FCC adora improbidade. Wagner é analista judiciário de determinado Tribunal Regional do Trabalho,
sendo uma de suas atribuições inserir e atualizar informações processuais em base de dados. Ocorre que um dos processos sob sua responsabilidade para proceder à respectiva atualização processual pertence a um desafeto seu, razão pela qual o analista ele retardou indevidamente a prática do ato de ofício. Nos termos da Lei 8429, caso preenchidos os demais requisitos legais para a configuração do ato ímprobo, Wagner estará sujeito, dentre outras, à cominação de... Olha só, pessoal, aqui no caso, o Wagner, o que ele fez? Ele tinha lá, ele estava analista judiciário do TRT, imagine lá que ele, um colega dele, um desafeto no caso, né, um inimigo do Wagner, ele tem uma empresa e essa empresa estava sofrendo um processo trabalhista e esse processo trabalhista, por coincidência, foi cair lá na mão do Wagner, lá no Tribunal Regional do Trabalho. O Wagner, olha assim, olha aqui o processo da empresa daquele cabra safado, né? Eu vou retardar isso daqui, vou ficar segurando isso aqui, enquanto isso ele vai se ferrando lá, porque esse processo vai ficar parado, eu não vou dar andamento nesse processo para prejudicar lá o meu inimigo. Opa, então o que Wagner fez nessa ocasião? Ele agiu de modo contrário ao interesse público, né? De forma contrária ao princípio da impessoalidade, né? Ele deixou que razões pessoais motivassem a prática desse ato, né? De retardar indevidamente o processo, beleza? E como ele agiu de forma contrária a um princípio da administração pública, nós podemos dizer, né, que o Wagner, ele praticou um ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, beleza? Mas não é isso que a questão quer. Olha só, mais uma questão daquele estilo da FCC. Primeiro ela deu ali uma situação, né? Uma situação real, uma situação prática. Aí ela primeiro quer saber se você consegue enquadrar aquela situação prática em alguma das espécies de ato de improbidade. Aí você tem que raciocinar, não, beleza, isso aqui é uma afronta ao princípio da impessoalidade, então é um ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Perceba aqui, que aqui não está dizendo na questão que o Wagner ele recebeu alguma vantagem econômica, uma propina, alguma coisa, para retardar aquele processo. Por quê? Porque se ele tivesse recebido, aí não seria mais ato que atenta contra os princípios, seria ato que importa enriquecimento ilícito. Está previsto lá na Lei 8429 também. Tá? Se o agente ele receber uma vantagem econômica para retardar um ato de ofício, é ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Mas aqui na questão não está falando nada disso. Então é uma coisa que você teria que analisar. Opa, não está falando nada de vantagem econômica, tá? Está falando que o camarada é um desafeto. Então quer dizer que Wagner agiu de forma contrária ao princípio da impessoalidade, então Wagner praticou um ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração. Beleza. Aí você identificou qual a espécie de ato, só que nem isso que a questão quer saber. Ele quer saber, uma vez praticado este ato de improbidade que atenta contra os princípios, a quais sanções o Wagner está sujeito. Beleza? Então, aqui no enunciado não tem lugar nenhum, está dizendo aqui que ele praticou um ato de improbidade que atenta contra os princípios. Você que teria que raciocinar e chegar a essa conclusão. E uma vez chegando a essa conclusão, aí sim que você teria que identificar a sanção. Aí, mais uma vez, aquela tabelinha lá que eu falei para vocês é importante, né? Aquela tabelinha das sanções, para você saber a cada ato de improbidade quais sanções podem ser aplicadas, beleza? Aí aqui no caso o gabarito seria a alternativa D, que seria a proibição de contratar com o poder público pelo prazo máximo de 3 anos. Tá? Todas as outras aqui, por exemplo, a letra A está errada, porque a proibição não é 5, é 3. Tá? Aí aqui eu trouxe para vocês de novo, o inciso 12, para a gente saber. Artigo 12, inciso 3, né, que trata das sanções aplicáveis a quem pratica um ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Tá? Aí, dentre essas sanções, pessoal, o que vocês têm que prestar mais atenção são nessas que têm prazo, porque varia de uma modalidade para outra. Aqui no caso do ato de improbidade que atenta contra os princípios, por exemplo, a suspensão dos direitos políticos é de 3 a 5 anos. Tá? Lá na outra modalidade é de 5 a 8 anos. Lá no enriquecimento ilícito, já é de 8 a 10 anos, beleza? Então aí varia caso a caso. Então é importante aí que vocês saibam principalmente aí esses prazos, tá? Então o gabarito aqui realmente é a alternativa D.
Prosseguindo. Olha só, aqui ó, a C tá errada porque não é 100, não é 200, é 100, tá? Aqui ó, suspensão dos direitos políticos, vamos ver quanto tempo que é, ó. Opa. Suspensão dos direitos políticos, ó, é de 3 a 5, tá? Então aqui não é de 5 a 8, é de 3 a 5, beleza? Então essas coisinhas aí que a FCC gosta bastante de pegar. Prosseguindo. Convalidação, tá? É outro tópico aí que a FCC tem cobrado bastante, tá, pessoal? Convalidação de atos administrativos. O que é convalidar um ato administrativo? É corrigir aquele ato desde que ele apresente um vício que seja passível de correção, ou seja, um vício sanável. Tá? Então, se um ato ele possui um vício, é porque algum dos elementos daquele ato foi praticado de forma contrária ao que prevê a lei. Só que determinados vícios podem ser corrigidos. São considerados vícios sanáveis. Quais são os vícios sanáveis? Vícios de competência e vício de forma. Beleza? Repetindo, quais são os vícios sanáveis? Vícios de competência e vício de forma, como regra. Por quê? Porque não é todo vício de competência que pode ser sanado, que pode ser corrigido. Tá? É competência, exceto matérias de competência exclusiva ou matérias de competência quanto à matéria. E vícios de forma também não são todos os vícios de forma que são sanáveis, que podem ser corrigidos. É vício de forma, exceto uma forma que seja essencial à validade daquele ato. Tá? Então, se for um vício de forma, que uma forma não é essencial, aquele vício pode ser corrigido. Se for um vício de competência, e não é uma competência exclusiva, e não é uma competência quanto à matéria, também pode ser corrigido. Todos os vícios nos demais elementos são insanáveis, ou seja, não são passíveis de convalidação. Por exemplo, um vício no elemento finalidade, no elemento motivo, no elemento objeto, são vícios insanáveis. Se um ato apresentar algum vício nesses elementos, o ato tem que ser anulado. Ele não pode ser convalidado e tampouco revogado. Beleza? Vamos lá. A convalidação dos atos administrativos, letra A, destina-se, entre outros, a atos administrativos com vício de motivo. Não, tá? Nós vimos que os únicos vícios que podem ser convalidados, podem ser corrigidos, são vícios de competência, exceto competência exclusiva e competência quanto à matéria, e vícios de forma, exceto forma essencial. Vício de motivo é um vício insanável, não é passível de convalidação. Beleza? Então, letra A é errada. Letra B. A convalidação dos atos administrativos não pode ser feita por quem não pertença aos quadros da administração pública. Isso aqui está errado também. Olha só, isso aqui não é todo mundo que sabe, mas eu já vi a FCC cobrar isso aqui algumas vezes. Por quê? Aqui é um ensinamento lá da autora de Pietro, que ela disse que os atos administrativos também podem ser convalidados, sabe por quem? Pelos administrados. Como regra, quem convalida um ato é a própria administração, né? A administração praticou aquele ato, aí depois lá na frente ela verifica que aquele ato possui um defeito sanável, né, que pode ser corrigido, aí a própria administração, ela vai lá e pá, convalida aquele ato, corrige, tá? Então, como regra, quem faz a convalidação é a própria administração. Só que em determinados casos, um ato que dependa, por exemplo, da manifestação do administrado e o administrado ele não se manifesta, aí aquele ato é viciado, né? Porque ele dependia da manifestação desse administrado, ele não se manifestou e é um ato viciado. Aí depois, lá na frente, o administrado ele vem e ele se manifesta. Opa, aí quando ele se manifesta, ele está convalidando aquele vício, né? Ele está convalidando este ato que apresentava esse vício sanável. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Imagine aí que um particular, ele vai lá na prefeitura pedir um alvará para construir lá no seu terreno, né? Construir uma casa lá no seu terreno. Aí, para a prefeitura poder conceder esse alvará, ela necessita que o administrado ele vai lá e apresente o projeto, né? Com o projeto lá da sua casa. Tá? Aí, vamos dizer que a prefeitura ela concede esse alvará, mesmo sem o projeto apresentado pelo administrado. Opa, é um ato viciado, né? Por quê? Porque para a concessão do alvará era necessário que o administrado, o particular, apresentasse o projeto. Ele não apresentou, então esse alvará ele está viciado. Mas aí imagine que, depois da concessão do alvará,
o particular vai e apresenta o seu projeto. A prefeitura vê lá, pega aquele projeto, não, beleza, realmente está tudo ok. Aí, a apresentação desse projeto pelo administrado convalida esse defeito, esse vício que havia naquele alvará. Então, é um exemplo de uma convalidação que foi feita por alguém que não pertence aos quadros da administração pública. Tá? Então, a convalidação pode sim ser feita por quem não pertence aos quadros da administração, conforme lá os ensinamentos de Pietro, por isso que a B aqui está errada. Letra C. Está dizendo que a convalidação dos atos administrativos destina-se aos atos válidos. Não, né? A convalidação, ela destina-se a atos inválidos, atos que apresentam vícios. Só que vícios o quê? Sanáveis. Mas o ato que apresenta um vício sanável, ele não é válido, ele é inválido, porque ele é viciado, beleza? Então aqui a letra C é errada. Letra D, está dizendo que a convalidação tem efeitos retroativos. Beleza, exatamente isso. Olha só, a convalidação, ela tem efeitos retroativos. Por quê? Porque ela preserva os efeitos que o ato já produziu no passado. Enquanto aquele ato estava viciado, né, ele, em tese, ele não poderia produzir efeitos, mas aí vem a convalidação e ela convalida todos aqueles efeitos que ele já produziu também no passado. Tá? Então, a convalidação, ela possui efeitos retroativos. Então, ali, quando o administrado apresentou o projeto, né, convalidou o vício do alvará, e aí todos aqueles efeitos que o alvará já tinha produzido no tempo, no passado, eles também são convalidados. A convalidação, ela tem efeitos retroativos. Beleza? Então, gabarito aqui é a alternativa D. Aqui está a letra E. Está dizendo que a convalidação não pode ser inviabilizada pela ocorrência do fenômeno da prescrição. Pode sim, tá? A prescrição, pessoal, é uma limitação ao poder de convalidar, a prerrogativa da administração de convalidar atos. Tá? Da mesma forma que a prescrição, ela impede a anulação de atos, ela também impede a convalidação, tá? Então, gabarito aqui realmente é a alternativa D. Mais uma questão. Agora aqui já mudamos de concurso, já estamos aí caminhando para o final da nossa aula, mas ainda temos algumas questões. Vamos lá. Flora é servidora pública federal, mas também é um concurso de 2017, tá? Flora é uma servidora pública federal e, por preencher os requisitos legais, foi recentemente promovida. Sua promoção foi concedida em 10 de outubro de 2016. E um mês depois, ou seja, em 10 de novembro de 2016, ocorreu a publicação do ato de promoção. Então, nos termos da Lei 812, a promoção, aí o que a gente tem que saber aqui, olha só, ela teve o ato de promoção em 10 de outubro, mas a publicação desse ato só aconteceu um mês depois, né? E aí, a partir de quando é contado que a Flora está no novo cargo, ali no nível acima da sua carreira, né? A partir da edição do ato de promoção ou a partir da publicação deste ato de promoção? Né? Aí a gente vai lá na Lei 812, olha só, artigo 17, que diz que a promoção, ela não interrompe o tempo de exercício, tá? Então, todo aquele tempo de exercício que ela teve no nível anterior da carreira é totalmente considerado, tudo aquilo é contado, é levado com ela, e a promoção é contada no novo posicionamento da carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor, beleza? Então aqui, ó, no caso a Flora, ela foi promovida em 10 de outubro, mas essa promoção só foi publicada um mês depois, tá? Então, o novo posicionamento da carreira só vai ser considerado a partir de 10 de novembro de 2016, beleza? Que é o que está aqui na alternativa A, está dizendo que a promoção, ela não interrompe o tempo de exercício, que será contado no novo posicionamento da carreira a partir de 10 de novembro de 2016. Beleza? Detalhezinho aqui também. Mais uma vez aí a FCC pegando no detalhe aí da letra da lei, tá? Mais uma questão também sobre a 812. Aqui outro ponto importante da lei, que são as formas de provimento derivado. Beleza? Vamos lá. Maria, que é uma servidora estável, sofreu penalidade de demissão em janeiro de 2013. A pena
foi invalidada por decisão judicial transitada em julgado em janeiro de 2016. Ocorre que o cargo de Maria, que é uma servidora pública federal, encontra-se provido pela servidora Joaquina. Nesse caso, conforme preceitua a Lei 812, Maria será, olha só, então aqui estamos tratando da Maria. Maria, ela sofreu a pena de demissão, né? Só que depois ela foi lá no judiciário, não é isso? Não concordando com a sua demissão, ela entrou com uma ação no judiciário e o judiciário reconheceu. Não, beleza, Maria realmente ela não tinha que ser demitida. A demissão da Maria foi ilegal. Aí, nesse caso, Maria, o que a Lei 812 diz? Que a Maria, ela tem direito a ser reintegrada a seu cargo, beleza? Sendo ressarcida de todas as vantagens referentes ao período em que ficou fora do serviço público, beleza? Olha só, está aqui no artigo 28 da Lei 812. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens, que é exatamente isso que aconteceu com a Maria, beleza? Ela foi reintegrada com o ressarcimento de todas as vantagens. Quando eu falo aqui todas as vantagens, não estou falando apenas de remuneração, né? Não é tudo aquilo que ela deixou de ganhar durante aquele período que ela vai receber. São todas as vantagens. Por exemplo, promoção. Se ela tivesse direito à promoção durante aquele período, ela, ao ser reintegrada, ela vai ter que obter aquela promoção, beleza? Por que eu estou dizendo isso? Porque olha só o que está dito aqui na letra D, ó. Está dizendo que Maria seria reintegrada no seu cargo, sendo ressarcida apenas dos vencimentos referentes ao período em que ficou fora. Não, ela não vai ser ressarcida apenas dos vencimentos, e sim, ela vai ser ressarcida de todas as vantagens do seu cargo. E aqui no caso, não importa que o cargo anterior dela estivesse provido, que é o caso aqui, né? Aqui ele está dizendo, ó, que o cargo da Maria, ele encontra-se provido pela Joaquina. E não importa, Maria, ela tem preferência a ocupar aquele cargo, afinal ela foi demitida anteriormente de maneira ilegal, de maneira injusta. Então aí a Maria, ela tem preferência, ela vai ser reintegrada ao seu cargo. Aí quem que tem que sair então? Joaquina, beleza? Aí Joaquina vai para onde? Aí é o que está aqui, ó, no artigo 28 do parágrafo 2º da Lei 812, encontrando-se provido o cargo, que seria o caso da Joaquina, o seu eventual ocupante, né, a Joaquina, será reconduzida ao cargo de origem, né, se Joaquina for uma servidora estável e ela tivesse vindo de um cargo anterior, ela seria reconduzida a esse cargo anterior sem direito à indenização. Tá? Então, olha, quem tem direito à indenização é quem foi demitido e está sendo reintegrado. O servidor que está sendo reconduzido, ele não tem direito à indenização, a qualquer ressarcimento. Aí, se não for possível a recondução, a Joaquina ainda poderá ser aproveitada em outro cargo ou ainda colocada em disponibilidade. Beleza? Gabarito aqui, então, alternativa A. Mais uma questão, TRT 20. Vamos lá. Joaquim, questão de 2016. Joaquim é técnico de enfermagem no TRT, Tribunal Regional da 20ª Região. Há um ano, Joaquim está afastado de seu cargo por motivo de licença para tratar de assuntos particulares. Nos termos da Lei 812, a mencionada licença poderá ser... Aqui a questão quer saber se essa licença pode ser interrompida ou não, beleza? Aí vamos lá ver o que a Lei 812 diz. A critério da administração, tá, poderão ser concedidos ao servidor, ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório. Olha só, então o servidor não pode estar em estágio probatório para gozar a LTIP, né, licença para o trato de interesses particulares, pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração. Aí nós vemos aqui no parágrafo 1º. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Tá? Então, imagine lá que concedeu a licença por 3 anos ao servidor, o servidor está lá de boa, né, na licença, sem remuneração, aí a administração, não, estou precisando desse servidor. Ela pode ir lá depois de 1 ano, depois de 1 mês, a qualquer tempo, né, desde que dentro do período da licença, ela pode interromper, chamar o servidor de volta.
Da mesma forma, o servidor pode pedir para voltar. Ah, não quero mais ficar de licença, eu quero voltar. Ele pode pedir a qualquer tempo, tá? Pessoal, eu aproveitei esse artigo 91 aqui também para trazer um ponto importante aqui para vocês, ó, esse parágrafo 2º. Olha só, pessoal, parágrafo 2º não existia até pouco tempo atrás. Isso aqui foi inserido nesse dispositivo é uma medida provisória, é aquela MP 792 de 2017, que trata do programa de desligamento voluntário do Poder Executivo Federal. Lembra lá do PDV? O PDV foi instituído por uma medida provisória. Mas esse PDV ele fez algumas alterações na Lei 812. Uma das alterações foi justamente essa aqui no artigo 91. Olha só o que foi inserido pela MP 792. A licença, ela suspenderá o vínculo com a administração pública federal. E durante esse período, disposto nos artigos 116 e 117, não se aplica ao servidor licenciado. Esses artigos 116 e 117, eles tratam dos deveres e das proibições aplicáveis ao servidor público federal. Beleza? Então, olha só, durante o período em que o servidor estiver gozando uma licença para o trato de assuntos particulares, ele não precisa mais observar os deveres e as proibições aplicáveis aos servidores públicos, tá? Por previsão expressa aqui na Lei 812. Tá? Isso aqui pode cair, ser cobrado na prova do TST, porque essa MP 792 foi anterior ao edital do concurso de vocês, beleza? Então, bastante atenção aqui, porque se trata de alteração recente aqui na Lei 8.112, tá? Embora ela não seja importante aqui para esta questão, mas eu achei interessante demonstrar isso aqui para vocês ficarem atentos com esse parágrafo 2º. Então, aqui o gabarito da nossa questão será a alternativa A, né? Está dizendo aqui que a licença para o trato de assuntos particulares, ela poderá ser interrompida a qualquer tempo, não se exigindo um prazo mínimo para tanto. Exatamente isso. O servidor ou a própria administração pode pedir para interromper essa licença a qualquer tempo e a lei não exige um prazo para isso. Beleza? Prosseguindo, então. Agora sim, mais uma questão de 2017. Atena, servidora pública federal e chefe de determinada repartição, aplicou penalidade de suspensão ao servidor Dionísio em razão de uma falta que esse Dionísio cometeu. Antes do cumprimento da sanção, Atena descobriu que Dionísio não cometeu a infração, vez que essa infração foi praticada por um outro servidor. Neste caso, o ato administrativo, então olha só, a Atena, ela aplicou uma sanção a um servidor, dizendo que ele tinha praticado determinada sanção. Tá? Mas aí depois a Atena descobriu que ele não cometeu essa infração, tá? Que foi o outro servidor que praticou essa sanção, essa infração. Ou seja, a Atena, ao aplicar a suspensão ao Dionísio, ela apresentou um motivo falso, um motivo que não era verdadeiro, porque ela disse que Dionísio praticou aquela falta, mas na verdade Dionísio não cometeu aquela falta. Então, Atena, ela praticou um ato com vício no elemento motivo, porque ela apresentou um motivo falso. E um ato com motivo falso, ele é um ato que deve ser o quê? Anulado, né? Porque o vício de motivo é um vício insanável, é um vício que não é passível de convalidação. Entenderam aí, pessoal? Atena, ela disse que o Dionísio praticou determinada falta e por isso aplicou a ele a pena de suspensão. Só que, na verdade, Dionísio não praticou aquela falta. Né? Então, quando a Atena ela foi aplicar aquela suspensão ao Dionísio, ela falou, ela motivou esse ato como? Eu estou aplicando essa pena ao Dionísio porque o Dionísio cometeu essa infração. Qual foi o pressuposto de fato que ela indicou? Esse fato, né, do Dionísio ter praticado determinada infração. Só que lá na frente ela viu, opa, esse pressuposto de fato que eu indiquei, ele é falso, ele não é verdadeiro, porque Dionísio não praticou aquela infração. Então, este ato que aplicou essa suspensão ao Dionísio é um ato com vício no elemento motivo. E vício no elemento motivo é um vício insanável, então esse ato ele não pode ser convalidado e tampouco pode ser revogado. Beleza? Então, o gabarito aqui, de fato,
alternativa B. Aí aqui, pessoal, é vício de motivo, não é vício de objeto, tá? O vício de objeto seria como? Imagine que Dionísio tivesse praticado uma infração, mas ao invés de ser uma infração punível com suspensão, seria uma infração punível com advertência. Opa, e o objeto do ato é que está errado. Ao invés de o ato ter sido um ato de suspensão, teria que ser um ato de advertência. Aí sim seria vício de objeto. Aqui não, aqui é vício de motivo. Porque o pressuposto de fato indicado pela Atena para aplicar a suspensão, ele era falso, ele não era verdadeiro. Então é vício de motivo, beleza? Mais uma questão, FCC 2017. Olha só, essa questão aqui é interessante, pessoal. Tá? Mais uma questão sobre convalidação. A FCC ela tem aprofundado bastante aí nesse tema convalidação. Aqui é mais uma. Olha lá. Melinda, uma servidora pública, praticou ato administrativo com vício de competência. Beleza? Aí, vício de competência, a gente está tratando de convalidação, aí você já lembra lá, pô, competência é um daqueles vícios sanáveis, né? Exceto o quê? Se for uma competência exclusiva ou uma competência contra a matéria. Beleza, tô safo nisso aí. Prosseguindo. Cumpre salientar que a hipótese não trata de competência otorgada com exclusividade pela lei. Olha, então a banca está dizendo, ó, é um vício sanável, porque não é uma competência exclusiva, né? Mas o ato competia a servidor público diverso, ou seja, um vício de competência realmente, porque era para ser um outro servidor a praticar aquele ato, como foi a Melinda que praticou, ela não era competente, então é um vício de competência, e no caso aqui seria sanável, porque não é um ato de competência exclusiva. No caso, a banca aqui deixou de explicitar a outra exceção, mas isso não vem ao caso. Tá? Mas dá para ver aqui que a banca queria que você soubesse que o vício de competência, nesse caso aqui, seria um vício sanável. Tá? Beleza, prosseguindo. Em razão do ocorrido, determinado particular impugnou expressamente o ato em razão do vício de competência. Nesse caso, o ato, aí você vai ver aqui as alternativas, ó, não comporta convalidação, comporta, não comporta convalidação. Aí você vai raciocinar, vício de competência, nesse caso é um vício de competência sanável, porque não é competência exclusiva, beleza. Então é um ato que comporta, sim, convalidação, e como eu sei, a convalidação, ela provoca efeitos ex tunc. Aí você já vinha direto aqui na letra B e passaria para a próxima questão. Só que aí, camarada, você ia errar a questão. Por quê? Por causa de um detalhezinho que está aqui no final. Olha só, o enunciado diz que um particular, ele impugnou expressamente esse ato em razão do vício de competência. E quando um terceiro, ele faz a impugnação do ato, isso caracteriza o que? Uma barreira à convalidação. Quais são as barreiras à convalidação segundo a doutrina? Mais especificamente aqui segundo o autor Carvalho Filho. Primeira barreira seria a impugnação do interessado, exatamente o que aconteceu aqui, ó, expressamente ou por resistência quanto ao cumprimento dos efeitos. Então, se o interessado, alguém interessado, que pode ser afetado por aquele ato, faz a impugnação deste ato, este ato não pode mais ser convalidado. E a segunda barreira, é aquela que a gente já comentou, a FCC também já tratou disso, ó, a gente viu uma questão agora há pouco, seria a prescrição. A prescrição, né, se ocorrer a prescrição, pelo decurso do tempo, o ato também não pode ser convalidado. Aqui o autor não fala qual o prazo de prescrição. A gente pode utilizar aqui o prazo de 5 anos, mas eu acho difícil a banca chegar nesse nível porque ninguém trata disso. É só você saber que a prescrição é também uma barreira à convalidação, beleza? Então, se você marcasse a alternativa B, aqui no caso, você erraria, porque o gabarito correto seria a alternativa C. O ato, ele não comporta convalidação em razão da impugnação feita pelo particular, tá bom? Então, atenção a esse ponto,
a FCC ela tem cobrado bastante aí bastante não, esse ano que ela começou a cobrar isso, tá? Essas barreiras à convalidação. Nós vimos duas questões, aqui ela cobrou a primeira barreira, que seria essa impugnação do interessado, e naquela questão anterior ela tratou da segunda barreira, que seria a prescrição, tá bom? Então, vocês percebem aí que é um assunto queridinho da FCC nessas últimas provas, beleza? Na tela. Mais uma questãozinha, FCC 2017. Considere a seguinte situação hipotética. Vamos lá. O prefeito de determinado município de Roraima concedeu autorização para atividade de extração de areia de importante lago situado no município. Tá? Então, estamos diante de um ato de autorização. Cumpre salientar que o ato administrativo preencheu todos os requisitos legais, bem como foi praticado quando estavam presentes condições fáticas que não violavam o interesse público. Ocorre que, posteriormente, a atividade consentida veio a criar malefícios à natureza. No caso narrado, o ato administrativo emanado pelo prefeito poderá ser, olha só, a FCC construiu aqui todo um cenário para nos levar ao que? A revogação do ato. Por quê? Porque estamos diante de um ato de autorização. A autorização é um ato discricionário, ao contrário lá da licença, né? A licença que a gente sabe que é um ato vinculado e definitivo. Já a autorização é um ato discricionário e precário. Então, por que o prefeito ele deu essa autorização lá para que alguém fosse extrair a areia do lago? Porque lá na época, olha o que a questão estava dizendo, estavam presentes condições fáticas que não violavam o interesse público. Na época, era possível, era condizente com o interesse público o prefeito autorizar essa atividade lá no lago, retirada da areia do lago. Só que, posteriormente, foi verificado que não, essa areia que o pessoal está tirando lá está causando malefícios à natureza. Então, aquele ato que lá atrás ele era totalmente a favor do interesse público, ele não é mais. Ele deixou de ser um ato conveniente e oportuno. É um ato totalmente legal, Totalmente legal, que aqui a questão está dizendo, o ato ele preencheu todos os requisitos legais, mas ele se tornou inconveniente e inoportuno, porque ele está causando malefícios à natureza. Então, como estamos diante de um ato de autorização, um ato discricionário, o que o prefeito pode fazer? Ele pode revogar essa autorização. E a revogação, ela tem efeitos ex nunc, ou seja, efeitos prospectivos, efeitos para o futuro. Ou seja, aquela autorização, ela deixa de valer daqui para frente. Tudo aquilo que foi extraído lá atrás, beleza, foi legal. Ninguém pode depois ir lá processar quem extraiu a areia lá do lago lá atrás, tá? Por quê? Porque a revogação, ela tem efeitos daqui para frente. Daqui para frente ninguém mais pode extrair a areia do lago. Quem tirou no passado, beleza, ok, estava amparado pela autorização, mas daqui para frente não pode mais, tá? Então aqui, gabarito, a alternativa é, beleza? Não estamos diante de convalidação porque o ato não tem nenhum vício, Olha aqui, todos os requisitos legais foram preenchidos, então não tem nenhum vício, então não tem que se falar em convalidação e também, por ele não ter nenhum vício, não temos que falar em anulação, beleza? Vamos lá, prosseguindo. Acabou. Beleza, pessoal? Então, foi isso. Encerramos aqui esse nosso curso intensivo de Direito Administrativo para o TST. Então, resolvemos aqui várias questões de prova aí recentes, de 2017, da FCC, em concursos para tribunais da área do trabalho. Então, são questões neste nível que nós resolvemos aqui, que provavelmente vai aparecer aí na sua prova, tá? Então, é bom que vocês se acostumem com este nível de questão. Enfim, espero que vocês tenham gostado desta revisão, mantenham-se firmes aí no estudo, tá? Seguindo o seu planejamento, tá? Estudando com disciplina, resolvendo bastante questões, porque estamos diante aí de um concurso que realmente vai ter uma concorrência, a meu ver, bastante elevada aí no nível dos candidatos. Eu sou o professor Eric Alves,
professor de Direito Administrativo, auditor do TCU. Tenho aqui Facebook, Instagram como Prof. Eric Alves e também tem essa lista de transmissão aqui no WhatsApp, em que eu compartilho novidades, atualizações de Direito Administrativo e também o meu curso de Direito Administrativo em áudio, para você, principalmente aí tá nessa reta final do concurso do TST, tá? Poder aproveitar melhor o seu tempo de estudo, estudar quando estiver no trânsito, na academia, fazendo alguma atividade física. Isso aí, galera. Boa noite aí. Um grande abraço a todos e até a próxima.